Os 6 princípios das ideias que grudam é o que eu vou contar para você hoje. Se você ainda não viu o meu vídeo de ontem, eu recomendo que você veja. Próximo princípio. O princípio número 2 é a surpresa. Tudo aquilo que gera surpresa faz com que o seu cliente fixe aquela ideia, aquela grude na cabeça dele. Por exemplo, lembra da história do rim? Banheira cheia de gelo, aquilo causou uma surpresa. Inclusive, o 5º princípio, ele realmente é importante, eu tenho certeza que você vai adorar. O que eu acabei de fazer, uma antecipação, eu gerei uma curiosidade, eu gerei o que a gente chama de loop aberto, gerei e deixei para você uma surpresa. Então esse é o 2º princípio. E vamos ao 3º princípio, imagens concretas. Esse é o 3º princípio. O que eu quero dizer com isso? Que quando você fala, se for abstrato, o seu cliente não vai lembrar, mas se for concreto, ele não vai esquecer nunca mais. Como é que você vai esquecer? Lembra da história do rim mais uma vez? Lembra da história da loira do banheiro? Lembra da história da maçã com a gilete dentro? Formam imagens. Lembra do Big Mac? Lembra do ovo com bacon? Tudo isso formam imagens. E quanto mais imagens a sua ideia formar, mais difícil é ela ser esquecida. Por exemplo, as propagandas do pergunta lá no posto Ipiranga, não forma imagem, não tem sempre lá aquele senhor lá que tá meio aí, tá nem aí com a vida, tá nem aí com nada, tá tudo ali no posto Ipiranga. Ou então aquela outra propaganda que você provavelmente se lembra do Bombril, quando fala em palha de aço, o que a gente lembra? Bombril, porque é 1001 utilidades, Bombril faz tudo. Então são ideias que grudam, porque elas criam, elas geram imagens concretas. E agora o próximo princípio é o princípio 4. Esse é o princípio da credibilidade. E muitas pessoas, na hora que elas querem vender suas ideias, elas tentam de maneira errada colocar a credibilidade falando de números. Elas tentam falar dos números. Olha, as estatísticas mostram em números, são abstratos, as pessoas não vão guardar. Em 1980, num debate entre Jimmy Carter e Ronald Reagan, onde a economia estava realmente muito ruim, o Reagan ele poderia ter falado vários números para mostrar que a economia estava ruim, mas ele teve uma sacada. Então, para você que tem credibilidade e mostrar uma ideia, você simplesmente pode fazer com que as pessoas reflitam, que elas testem. Ele fez uma pergunta para a nação. Antes de votar, pergunte a si mesmo se a situação atual está melhor ou pior do que estava 4 anos atrás. Pronto, ele não precisou falar dos diversos números como a economia estava ruim naquela época. Esse é o princípio da credibilidade. Testar antes de comprar, usar a credibilidade e evitar, para provar a credibilidade, colocar muitos números ou muitas estatísticas. 37 gramas de gordura, as pessoas não vão lembrar. Agora, a pipoca é igual Big Mac com batata frita, com ovos, com bacon, com bife. Isso ninguém esquece nunca mais. Agora chegou, lembra que eu falei do 5º princípio? Vamos falar dele agora? 5º princípio. Sentimentos, esse é o 5º princípio. Quando a sua ideia, quando a mensagem que você quer transmitir, ela gera um sentimento na pessoa, ela tem uma probabilidade de grudar muito maior do que se não gerar esse sentimento. Por exemplo, pipocas amanteigadas, como eu disse, com 37 gramas, não gera sentimento. Agora, na hora que ela pensa, comendo Big Mac, com batata frita, com ovo, com bacon, com bife, tudo isso ao mesmo tempo, isso gera um sentimento. Imagina o seguinte, se você quer realmente gerar um sentimento, que uma pessoa escorrega no escorregador de Gillette e ela cai num balde de álcool. Já pensou? Isso dói! Só de falar isso gera sentimento. Então esse tipo de conexão faz com que a pessoa não esqueça. As pessoas são muito mais propensas a fazer uma doação com alguém que ela teve uma conexão, com alguém que ela conheceu, do que ela fazer uma doação numa cidade com inteira pobreza. Você é muito mais propenso a salvar uma vida, se essa vida tem a ver com o seu filho, do que salvar uma vida de uma pessoa desconhecida. A gente é muito mais propenso, nos meus cursos e treinamentos vivenciais, quando eu estou falando sobre valores, eu pergunto o seguinte: você mataria uma pessoa? E todo mundo, não, de jeito nenhum, não mataria de jeito nenhum. Aí fala assim, e se fosse para salvar a fome do mundo? Não mataria. E se fosse para acabar, lembra quando o Bin Laden estava vivo? E se fosse para acabar com a raça desse cara, que é o inimigo público número 1? Não, eu não mataria. E se fosse para salvar a vida do seu filho? Opa! Aí todo mundo levantava, entende? Porque causa sentimento, a gente defende a nossa cria, isso é instintivo, gera conexão. Então se a sua ideia gera sentimento, conexão, esse é um princípio poderoso. E claro, 2 princípios utilizados
utilizados já aumentam muito as chances da sua ideia propagar e ela grudar. Agora, se você colocar 5, se você conseguir usar os 6, aí realmente é impressionante. Como é que você pode fazer? Quando você tiver uma ideia, quando você tiver um título de um livro, alguma coisa nesse sentido, você pode pegar esses seis princípios que eu te falei e ir ticando para ver se você está usando mesmo ou não. E agora a gente vai para o último princípio desse vídeo. Prova social, relatos, depoimentos. Eu poderia passar horas falando, por exemplo, que o curso Ultrapassando Limites é maravilhoso, que ele muda a vida das pessoas. Mas quando eu coloco o depoimento de uma pessoa que era gaga a vida toda, e esse cara, que é o Eliseu Caligiuri, ele perdeu a gagueira, e hoje ele é palestrante profissional, ele emagreceu 28 quilos, ele pôs cabelo, pôs implante, ele era cara, ganhou dinheiro, aí investiu 25 mil reais no implante de cabelo, tá bonitão. Se eu dissesse pra você, por exemplo, que Ultrapassando Limites pode aumentar suas vendas, aí é muito diferente de eu colocar a Rosemary Bevilacqua lá do Bradesco, que em 2 dias vendeu mais do que no mês anterior inteirinho. Ou mostrar a Denise Murakami da Eurorelógios falando que as vendas dela praticamente dobraram no mês seguinte, com toda a equipe participando do Ultrapassando Limites. Quando você está de frente para 2 restaurantes e você vê um totalmente vazio e outro com uma fila saindo, sabe? A fila de gente querendo entrar e lá fora tem ainda fila. Qual restaurante que você vai? Mesmo correndo o risco de pegar a fila e de ter que esperar, a maioria das pessoas vão no restaurante que tem fila. Por quê? Porque tem prova. Então a prova, o relato, é o 6º e um dos mais poderosos princípios para grudar uma ideia. Quando alguém fala do seu produto, fala do seu serviço, fala da transformação gerada, quando você olha e vê que as pessoas estão indo para aquele lugar e não para o outro, faz com que a sua ideia grude, faz com que as pessoas procurem seguir e acreditar. Isso aumenta muito também a sua credibilidade. Espero que você tenha gostado. Falei do Ultrapassando Limites, então quero te fazer um convite. Nós vamos ter a 5ª jornada do Ultrapassador, tá chegando. O que é a 5ª jornada? É um workshop que vai levar uma semana, talvez 10 dias, onde eu vou falar de videoaulas sacadas, como você faz para ultrapassar seus limites e ter resultados como esse, como o da Cris Franklin, que perdeu o medo de falar em público quando ela participou de uma dinâmica e se tornou uma ultrapassadora de limites. Se você quer participar junto com o Rodrigo dessa 5ª jornada que vai acontecer em setembro, a única coisa que você precisa fazer é clicar aqui embaixo se você estiver no YouTube ou aqui em cima se você estiver no Facebook, tudo bem? Ou talvez você esteja ouvindo esse áudio no Lcast e tá tudo bem. Você me procura nas mídias sociais, acha o link e se registra. Entra na lista VIP para você ter certeza de que você vai conseguir participar da 5ª jornada do Ultrapassador de Limites. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Por que aquela história é muito provável que você consiga contá-la inteirinha? Porque ela tem alguns princípios que fazem com que a gente não esqueça mais. Por exemplo, a bebida com droga, por exemplo, a banheira cheia de cubos de gelo, o bilhete diz que ligue para 190, o roubo do rim, a lenda do roubo